O SPY caiu forte e foi buscar exatamente o GEC 6, aqui por volta dos 555. Quer entender como esses níveis funcionam? Segue o vídeo. Bom, pessoal, sexta-feira foi mais um dia de queda forte. Aqui estou no SPY, no gráfico de 5 minutos. O ativo já abriu com um gap leve de baixa, tá? Ele abriu aqui próximo do ponto de suporte, próximo da maior concentração, era a maior concentração de gama nesse preço, tá? Mas o ativo caiu e aí caiu muito forte, praticamente o dia inteiro, não mostrando nenhum sinal, nem no GEX 1, nem no GEX 5, nem nesse ponto de suporte. E foi encontrar um fundo apenas chegando aqui no GEX 6, tá? No final aqui do dia. Olhando para o QQQ, o ativo também abriu com um gap de baixa aqui, próximo do GEX 1. O ativo consolidou aqui no comecinho do dia, mas depois caiu e também só foi encontrar um suporte aqui. Fez um fundo por volta das 2 horas, consolidou, foi testar esse fundo de novo aqui por volta das 4h30 e acabou que finalizou bem próximo desse ponto de suporte por volta dos 470, que era uma concentração de gama para o QQQ. Olhando para a NVIDIA não abriu com gap de alta nem de baixa, abriu praticamente no 0 a 0. Porém, logo no começo do dia, o ativo caiu forte, ultrapassou esse put suporte, que era um preço bem importante, e aí acabou que ele passou, mas consolidou por volta desse preço, como vocês podem ver. Ficou mais de 3 horas aqui consolidado nessa faixa de preço por volta dos 110. Olhando para a Apple, ela abriu com um gap de baixa, conseguiu recuperar um pouco no comecinho do dia, o ativo caiu forte, aí só foi encontrar fundo praticamente no final do dia, aqui nos últimos 5 minutos do dia da sexta-feira. Para finalizar, olhando para a Tesla, ela também abriu praticamente no preço, consolidou, caiu um pouco, tá, na parte da manhã, e aí acabou consolidando aqui uma leve tendência de baixa aqui durante o dia, mas consolidou próximo do ponto de suporte aqui nos 265. Bom, agora eu estou aqui na plataforma do MentorQ, que é onde eu tenho aquelas informações, aqueles níveis do gama, só que aqui eu consigo olhar com detalhe as concentrações. Então você vê lá no gráfico várias concentrações, mas tem umas que são mais importantes do que outras. Estou aqui no gráfico do SPY, 0DT, dia 28, na parte da manhã, e nós conseguimos ver aqui que era praticamente gama negativo na sexta-feira. O ativo já abriu aqui embaixo do 560, o que era um péssimo sinal, porque me mostrava que o ativo poderia buscar esses níveis menores de gama. Então tinha um gama aqui por volta dos 558 e aqui no 555. E foi exatamente onde ele foi buscar. Ele foi buscar esse nível do 555 que acabou aumentando durante o dia. E chegando nesse preço, ele achou suporte. Outro exemplo, a NVIDIA, mesma coisa, no dia 28, no começo do dia, nós vimos aqui que não tinha nenhum gama positivo e a maior concentração de gama para sexta-feira era o 110. E foi exatamente onde ele foi, caiu e acabou consolidando por volta desse preço. Até chegou a passar momentaneamente, né, desse preço, mas fechou por volta dos 110. Para finalizar o vídeo, vamos dar uma olhada aqui no QQQ, nos dados do QQQ, para ver o que pode acontecer nos próximos dias. Bom, eu já venho avisando vocês que por mais que o gama venha mudando, porém ainda o mercado está em um sentimento negativo, gama negativo, né? Então, venho falando nos meus últimos vídeos que o ativo
ele está precificando uma alta muito forte ou uma queda muito forte. E como nós se encontramos em um gama negativo, muito provavelmente ele vai cair. E foi o que vem acontecendo, tá? Então, se nós olharmos aqui as pontuações, a sazonalidade agora está positiva, então nós entramos em uma semana que, em questão de sazonalidade, é uma sazonalidade que pode acabar puxando o mercado. O momentum continua neutro, volatilidade continua neutra, e aqui das opções mostra que os vendedores estão no comando, tal como a condição do gama, que também está negativo. Então, se nós olharmos aqui as próximas expirações, então do dia 31, que é hoje, nós vemos que só gama negativo, alvo 465, aqui para o QQQ. Para o dia 1º, que é amanhã, nós ainda não temos uma quantidade tão significativa aqui embaixo, mas se o ativo não passar acima dos 469, muito provavelmente ele vai buscar esses strikes abaixo, tá? E para o dia 17/4, que é a expiração mais importante, como eu tinha comentado, aqui ele estava nesse meio caminho aqui e não tinha nem gama positivo, só tinha gama negativo nessa parte de baixo. E ele veio buscar a parte de baixo. Então, ele provavelmente vai ficar preso aqui. Infelizmente, agora ele vai ter dificuldade de sair dessa faixa de preço até os 475, a não ser que venha alguma notícia ou que, em relação às tarifas, realmente isso fique para trás, para o ativo ter força, passar dos 475 e aí entrar em gama positivo e buscar alvos cada vez maiores. Mas, por enquanto, condição do gama negativo, e o ativo pode estar buscando alvos ainda menores, né? Preços ainda menores aqui nos próximos dias. Bom, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal, nós trazemos essas análises segunda a sexta. Então, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo, nenhuma análise. E caso você queira que eu olhe algum ativo específico para o próximo vídeo, é só deixar nos comentários.